Nem sempre um magnetismo, ele é só uma questão, como é que eu posso dizer, mística, né? Às vezes é uma coisa que, apesar da ciência não explicar, é uma coisa comum, digamos assim. Eu quero exemplificar, essa semana eu ouvi um corte de podcast do Ricardo Ventura. Sabe quem é o Ricardo Ventura? Claro. Ele conta uma história da mãe. Analisador das pessoas, né? Ele fala sobre a mãe dele, não sei se você já ouviu essa história, que a mãe dele frequentava um médico e passava os exames. Ela ia regularmente naquele médico, ele dizia, não, a senhora está muito bem. E, nossa, não, fica tranquila, a senhora está bem, fez uns exames lá, ela teve que fazer transfusão de sangue, ela teve que trocar todo o sangue do corpo dela. E o médico dizia, a senhora está ótima. E ela não, realmente, ela vivia super bem. Esse médico morreu. Aí ela passou a ser atendida por outro. Aí o outro, quando pegou o prontuário dela lá, pegou, chamou ela e falou: a senhora que é a dona tal? Meu Deus, como é que a senhora tá viva ainda? A senhora virou estudo de caso aqui no na nossa clínica, no nosso hospital, sei lá. Porque a senhora já era pra estar morta há 2 anos. E a senhora tá viva ainda. E aí esse médico começou a falar dos problemas que ela tinha. E disse que a partir daí ela começou a definhar. E aí, e E o aí outro falava outra coisa. o outro, enquanto colocava ela pra cima, Sim. enquanto o outro falava, a senhora não tem nada, ela vivia bem. Quando o outro chegou e falou quais os problemas que ela tinha, ela passou a ficar mal. Mas aí que vem a pergunta, isso significa que o ambiente acaba com a gente, o ambiente acaba com a gente ou o ambiente eleva a gente? Com quem você quer ficar? Perto de pessoas que estão ligadas à espiritualidade, lembrando que a espiritualidade não é Deus, não é religião, é o todo. É aí que se você pensa no todo, você vai achar que você vai morrer? Você vai achar que você não vai conseguir prosperar? Você acha que você do meu lado eu vou botar você para baixo? Não, você vai conseguir. Eu ainda vou falar de outro jeito, vou usar alguns símbolos de alguma forma que tu vai sentir e você consegue. Então é um experimento que você vê que se trata de algo da mente muito profundo. O que Jesus Cristo trouxe para a humanidade? Não é amor, não é perdão, Salvação. salvação. E o que ele ensinou de verdade? Ele veio com o propósito de ensinar uma coisa. Milhares de coisas, mas uma foi o tema dele. Amar. O próximo como a ti mesmo, mas o que ele queria, o que ele mostrou foi fé. Você precisa ter fé. Essa mulher tinha fé por causa que esse homem fazia ela ter fé. Quando a mulher tocou a veste de Jesus, ela foi curada. E o questionamento dos outros discípulos foi, mas como assim? Todo mundo te tocou? Por que só essa mulher foi curada? Porque dela saiu virtude. E que virtude é essa? Aquela mulher tinha certeza, Pedro, que ia ser curada. É a mãe do Ricardo Ventura. Ela tinha certeza. E aí, qual o homem que estava na frente dela? Jesus. A mãe do Ricardo também tinha certeza. Estava com o médico, Jesus. Aí a mãe dela tinha certeza, a mãe dele tinha certeza. Quem veio? O diabo. Não vai conseguir, não. Nossa, a senhora deveria estar morta. Aí a pessoa falando assim, pô, Pedro, vem cá, Pedro. Você está doente, cara? Aí você pensa, pô, tô tão bem, né? Já aconteceu isso? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Aí tu pensa, cara, eu tô bem pra caramba. Pô, Pedro, tu tá estranho, cara. Tu tá bem. E tu tá assim, cara, que eu tô melhor da minha fase. Essa pessoa faz você ficar mal. Que a gente chama das pessoas tóxicas, né? Exatamente. Chega na tua casa, chega no teu ambiente, ela vai criticar uma coisa e aquela coisa, de Vai repente, minar. tava tudo bem. Daqui a pouco tem uma semana horrível, porque a pessoa falou, tu vai ficar doente se tu fizer isso. Aí tu vai lá, tu fica Exatamente. doente, teu cachorro fica doente, Tudo é errado na tua vida. tudo começa a dar errado. E uma coisa que eu ensino no magnetismo é a gente realmente aprender a não se importar com a opinião alheia. Isso é muito real. E eu sou uma prova viva disso, dá pra perceber pelo meu estilo mesmo. Eu nunca me preocupei se meu pai, minha mãe, minha namorada ou alguém achasse a minha roupa ou o meu estilo tá legal. E eu olhava no espelho e falava, é isso. E aí eu me apresentava e falava, tudo bem? Isso significa que eu não estava preocupado com o que o outro vai pensar. Esse é o nosso problema. A gente se torna realmente suscetível
porque a gente aceita o meio. Se você tem um Jesus da vida, vale a pena. Mas isso não acontece mais. Aconteceu 2000 anos atrás. Hoje a gente tem o exemplo da queridíssima Vossa Excelência Dalai Lama, que é uma representação mundial e fez esse ato grosseiro, obsceno e horrível mundialmente, atacando e ferindo toda a cabeça das pessoas. E hoje as pessoas, pelos comentários que eu vi, teve 55 mil comentários no post que ele fez, que alguém colocou para ele no Instagram, e pelo que eu passei rápido, ele pedindo desculpas, né? Pelo que eu passei rápido, eram só coisas horrorosas sobre a atitude dele. Aí agora as pessoas começam algumas terem raiva, não é para ter raiva de alguém, e sim analisar. Isso sempre aconteceu. Isso, quando o coletivo ele se volta contra, ele tá mandando uma rajada de energia tóxica em cima da pessoa, principalmente quando uma pessoa, por exemplo, é cancelada. E às vezes a pessoa é inocente, caiu naqueles cancelamentos de internet que um julgou e começa uma bola de neve e a pessoa recebe aquela rajada Vai receber, e se não for uma pessoa com sabedoria, pode entrar em depressão, numa cocaína, numa droga, na bebida, ou até cometer um suicídio. Sim. Pode e tem grandes chances de acontecer alguma coisa nesse sentido. Porque ela não estava preparada, ela estava preocupada muito mais com o que os outros pensavam do que a essência dela. Então, por exemplo, você pensa comigo, nesses quase 15 anos que eu atuo no mercado fazendo o que eu faço, eu tive muito hate e ainda tenho. Eu fiz um corte de um podcast falando sobre a maconha. Na verdade, o podcast não era sobre isso. No Boteco Podcast, fizeram um corte, a maconha versus Ritalina. Eu acho que a maioria das pessoas do Brasil deve ter visto, né? Porque o vídeo, se eu não me engano, tá com, 5, 6 milhões de visualizações, então muita gente viu. Então, muitos me odeiam por causa desse corte. E outros me idolatram e me amam. Mas muitos me odeiam e me chamaram lá, por causa desse corte, me chamaram nos comentários de maconheiro, falaram da minha barba, do meu piercing, do meu cabelo, tentaram me esculachar de todas as formas possíveis. Quando você vai ver o perfil dessas pessoas, óbvio, né? Mesmo se fosse outros perfis, não vale a pena, muitos fakes e etc. Tive muitos comentários assim. O vídeo viralizou, normal acontecer esses tipos de coisa. Perfeito. Eu continuei explodindo nos podcasts. Eu continuei explodindo em faturamento. Eu continuei explodindo na minha vida. Eu continuei ajudando todo mundo. E todos os comentários que eu via, eu não sentia mais aquilo que o Fernando do passado sentia. Porque o Fernando do passado... te machucava, te doía? Nossa, eu ia querer sumir. Isso há muitos anos atrás. Eu comecei a entender que era o diabo, metaforicamente falando, né, esse mal tentando fazer eu entrar numa depressão, num álcool, numa droga. Porque muita gente que vê esses comentários se acaba, né? E eu não, eu me fortaleci com aquilo, porque eu entendi que eu estava no caminho certo.